Espírito Santo de Deus, nós louvamos teu santo nome nessa noite, te entronizamos, engrandecemos ao Senhor. Pai amado e querido, nós te agradecemos pela tua presença no nosso meio, Senhor. Estamos aqui para cultuarmos ao Senhor e nesse momento estamos aqui para sermos ministrados pelo teu Espírito Santo, ó Pai. Pedimos para que o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra. Que o Senhor esteja, ó Pai, com cada um de nós, em nome de Jesus. Nos livra, ó Pai, de toda distração, Senhor, que venha tirar nossa atenção da Tua palavra, mas que o Senhor fale fortemente aos nossos corações. Eu me coloco diante do Senhor como um instrumento em Tuas mãos. O Teu Espírito Santo tem total liberdade, ó Pai, para agir no nosso meio e para falar através da minha vida, Senhor. Que o Senhor possa nos guardar, nos livrar de todo mal e trazer o conhecimento, iluminação, entendimento da Tua palavra para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Abra a Bíblia de vocês no livro de 1 João, capítulo 5, a partir do versículo 6. 1 João, capítulo 5, a partir do versículo 6. Muito provavelmente essa é a nossa penúltima ministração na epístola de 1 João. Nós estamos pregando ela expositivamente, começamos do capítulo 1 e já estamos no último capítulo. Eu acredito que vai dar cerca de 22 a 23 pregações, da primeira epístola de João. Se eu não me engano, a gente está na 19ª ou 20ª já, algo assim. Então, vão ser 21 ou 22 ministrações. 1 João capítulo 5, versos de 6 até o 13, nós vamos ver hoje. A palavra de Deus diz assim: Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Amém. Nós vimos no domingo passado, João, ele voltando ao assunto do amor, e nós vimos que o nosso amor a Deus está intimamente ligado com o nosso amor ao nosso irmão. Não existe a pessoa que é cristã regenerada dizer que ama a Deus e não amar ao seu irmão. A palavra de Deus nos diz, nós vimos João dizendo aqui para nós como igreja e para a igreja da sua época que ele escreve, que aquele que diz que ama a Deus a quem não vê, e não ama o seu irmão a quem vê, ele é o quê? Mentiroso. Então, se nós dizemos que amamos a Deus, automaticamente nós amamos o nosso irmão. E nós vimos uma das provas, que nós temos de demonstrar o amor pelo nosso irmão, que é cultivando uma vida de santidade. Nós vimos isso no versículo 2 do capítulo 5. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos.
Então nós vimos que quando nós buscamos viver uma vida de santidade, nós estamos demonstrando amor a Deus por cultivar essa vida de santidade, porque Deus é santo e nós devemos ser como Ele é. E ao mesmo tempo, cultivando uma vida de santidade, nós estamos demonstrando amor pelos nossos irmãos. E nós falamos que o contrário também é verdade. Se você vive uma vida de prática de pecado, você demonstra que você nem ama a Deus e nem ama ao seu irmão. Nós somos servos de Deus regenerados, salvos pelo Senhor, sabemos que somos pecadores, mas nós não vivemos na prática do pecado. Uma coisa é a gente deslizar, né, uma vez ali, depois de tanto tempo deslizar em outra área, mas viver pecando repetidamente no mesmo erro, isso é uma característica daqueles que não foram verdadeiramente regenerados. Então, quando nós praticamos os mandamentos de Deus, nós demonstramos amor a Deus e amor aos nossos irmãos. E vivendo uma vida dessa forma, nós vimos que nós recebemos de Deus o poder para vencer o sistema do mundo. Nós terminamos vendo no versículo 4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós sabemos do sistema mundano que tenta sempre nos afastar da presença de Deus, fazer com que a gente faça a vontade da nossa carne, mas aqueles que nasceram de Deus em Cristo Jesus receberam o poder de vencer o mundo, porque o próprio Cristo, ele venceu o mundo, e é isso que Deus faz com cada um de nós, que nascemos de Deus. Deus nos dá o poder, o mesmo poder que está em Cristo, que fez com que Ele vencesse o mundo, o Senhor também nos faz capazes de vencer o mundo em Cristo Jesus. Pelas nossas próprias forças, o mundo sempre vai ganhar de nós. Mas se Cristo verdadeiramente está em nós, nós temos todo o poder, toda a força que precisamos para vencer o mundo, as tentações, a corrupção, toda a mazela que o mundo tem trazido para as nossas vidas. E o versículo 5, que nós terminamos na semana passada, ele é, na verdade, o início desses versículos que nós vamos ver hoje. Os irmãos sabem que quando João escreveu, né, as cartas e todos os livros da Bíblia que foram escritos, eles não eram divididos em capítulos e versículos, né, eles foram escritos como um texto mesmo. Então, isso foi acrescentado posteriormente para facilitar a nossa leitura, né? Então, a gente pode pegar hoje uma porção do texto e dizer, capítulo 5, versos de 6 a 12. Então, todo mundo consegue abrir a sua Bíblia e encontrar. Mas, originalmente, não existiam essas divisões. E aí, às vezes, as divisões dos parágrafos ficam divididos de maneira errada. Né? Não quer dizer que isso vai mudar alguma coisa no nosso entendimento, não. Mas, às vezes, a gente precisa voltar para um parágrafo anterior para entender o posterior. Então, vamos ver o versículo 5 para a gente começar a entender aquilo que nós vimos hoje, dos 6 ao 13, que diz: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? João aqui, ele faz uma pergunta que ele já está respondendo, né? Aquele que vence o mundo é aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, essa é a nossa fé, a nossa confissão é essa. O que nós devemos crer para a nossa salvação é que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E nós vimos que essa afirmação era algo que os irmãos da igreja que João escreve negavam. Eles diziam que Jesus não era o Filho de Deus. E nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso hoje. E aí, falando de Jesus, agora no versículo 6, João continua. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com o sangue. Talvez a gente lendo assim de primeira, a gente fique meio confuso. O que quer dizer o que veio em água e sangue? Né? Primeiro João diz, este é aquele que veio. Quem é este que ele está falando? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então ele está dizendo que Jesus ele veio.
Os gnósticos daquela época, né, que estavam pregando o novo evangelho, diziam que o Jesus que veio não era o Filho de Deus, que o Filho de Deus não poderia ter vindo em forma de carne, porque a matéria é má. Jesus, ele era um espírito, ele era um fantasma, era um espectro, que a gente olhava assim, aparentava ser humano, mas não era. E eles começaram a propagar isso no meio da igreja, e muitas pessoas estavam acreditando. Mas João está aqui quebrando esse pensamento gnóstico e dizendo, Jesus Cristo, Filho de Deus, ele veio. Ele é aquele que veio em forma de carne. Ele assumiu um corpo, esteve no meio de nós. E João fala com propriedade, se lembrem do capítulo 1, que ele diz que tudo aquilo que ele está falando são coisas que ele viu, ouviu e pôde apalpar com as suas mãos. Então ele não está falando de um Cristo da sua imaginação, ele está falando de um Cristo que ele esteve do lado. Um Cristo que ele ouviu a mensagem desse Cristo, ele pôde andar lado a lado com Cristo, ele foi testemunha do ministério de Cristo aqui na terra. E ele fala aqui que Jesus veio por meio de água e de sangue, né? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. Por que João repete isso duas vezes e por que isso é tão importante? É justamente para combater o pensamento gnóstico da época. O que significa dizer que Jesus veio em água e em sangue? João aqui está falando do ministério terreno de Cristo Jesus. O ministério de Jesus começou com quantos anos? Com 30 anos, né? Quando ele se batizou. E Jesus foi batizado com o quê? Com água. E o final do ministério terreno de Jesus terminou como? Numa cruz, derramando o quê? Sangue. Então é isso que João está dizendo. Os gnósticos diziam que Jesus só veio da água, porque o que é que ele dizia? O que é que eles pregavam na igreja? Jesus era um homem normal, como eu e você, e no momento que ele foi batizado, Deus mandou o Cristo para se incorporar em Jesus. Era isso que eles pregavam. Jesus era um homem normal que na hora do batismo ele recebeu o Cristo ali na hora. Ele fez o seu ministério terreno durante 3 anos, e quando ele foi para a cruz para morrer, Deus pegou o Cristo de volta, e o Jesus humano morreu na cruz lá sozinho. Não foi o Cristo que morreu na cruz, foi só o Jesus, o homem normal como eu e você. Isso é uma heresia das grandes. Se não foi o Deus homem que morreu na cruz, então não existe salvação para nós. Por isso que nós precisamos ter convicção da nossa fé e saber naquilo que cremos. Dizer que o Jesus que morreu na cruz foi um Jesus humano, acaba com toda a doutrina da propiciação que nós cremos. Que Jesus Cristo ali, ele era Deus. Então quem morreu na cruz foi Deus homem. Foi Deus que assumiu a forma de homem, a forma de servo e morreu na cruz no nosso lugar. Porque a nossa punição, por causa do nosso pecado, era uma punição eterna. E só quem poderia pagar pela punição que estava sobre nós era alguém que também fosse eterno. E quem é eterno? Somente Deus. E por isso ele precisou assumir a forma de servo e morrer na cruz pela propiciação dos nossos pecados. Então João aqui está quebrando com esse pensamento gnóstico. O que essas pessoas estão pregando dentro da igreja é mentira. Vocês não podem crer nisso. Se vocês creem que quem morreu na cruz foi apenas um homem, então não existe salvação para vocês. Não existe salvação para nenhum de nós. Quem morreu na cruz foi Deus, homem. Não existe separação de Jesus e do Cristo. Eles são uma só pessoa. É Jesus Cristo, o Filho de Deus. E é isso que João quer dizer. Jesus veio por meio da água e por meio do sangue, né? Então ele está falando do seu batismo e da sua morte. O mesmo Jesus que foi batizado ali na água é o mesmo que morreu na cruz, e ele é o Filho de Deus. E João continua dizendo:
E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Quando a gente vê a palavra de Deus, a gente realmente percebe que o Espírito Santo estava em todos os momentos, em todas as fases da vida de Cristo. E aí eu anotei aqui, né? O Espírito testemunhou o nascimento de Cristo. Antes do nascimento, o Espírito testemunhou quando Maria ali estava concebendo o filho. O anjo aparece e diz: o Espírito do Senhor descerá sobre ti, ele te envolverá, e você conceberá, né, aquele que será chamado Filho de Deus. Então o Espírito Santo já estava ali, na concepção de Cristo. O Espírito Santo de Deus, ele testemunhou o nascimento de Cristo. O batismo de Cristo, o Espírito Santo também testemunhou. A palavra de Deus diz que quando João Batista batiza Jesus, o Espírito Santo de Deus desce do céu como forma de uma pomba, e todos ali ouvem a voz de Deus falando: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então o Espírito Santo também estava testemunhando ali Jesus sendo batizado. Os ensinamentos de Jesus também, o Espírito Santo estava testemunhando. João 6,63, Jesus diz que as palavras dele, os ensinos que ele falava, são vida e espírito para quem ouve, né? As minhas palavras que vos ensino são espírito e vida. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus e nós somos impactados pela palavra, nós somos ministrados pela palavra, esse é o trabalhar do Espírito Santo nas nossas vidas. E quando Jesus pregava que as pessoas se arrependiam dos seus pecados, era o Espírito Santo agindo através dos ensinamentos de Cristo Jesus. E durante todo o ministério de Jesus, o Espírito Santo estava ali testemunhando: ele é o Filho de Deus, estou aqui com ele, agindo através das palavras dele. Lucas 4,18, né, o próprio Jesus diz, lembrando da profecia de Isaías, né, ele fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, né, pelo que me ungiu para proclamar, e assim sucessivamente. Então, o próprio Jesus, ele sabia disso, o Espírito Santo estava sobre ele. Então, o que é que João quer dizer? Que assim como Jesus, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João está dizendo, assim como Jesus é a verdade, o Espírito Santo também é a verdade, porque eles são o mesmo Deus. Jesus Cristo, o Espírito Santo e o Pai, eles são um único Deus. Então eles possuem a mesma essência. Se o Filho é a verdade, o Pai é a verdade, o Espírito também é a verdade. Eles têm uma única essência. E João continua falando um pouco mais sobre esse Deus Trino no versículo 7, dizendo: pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito. E estes três são um. Aqui é uma prova de que nós temos que o Deus que nós servimos, ele é um Deus trino. Ele é um único Deus que se manifesta na forma de três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é interessante a gente ver que sobre o ministério de Cristo existe testemunho tanto no céu quanto na terra. João, quando ele escreve o livro de Apocalipse, né, a partir do capítulo 4, quando Deus leva João para o céu, o que João vê são anciãos, anjos, prostrados diante do trono e chamando ele de santo, 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 e adorando ao Senhor. Então existe testemunho de quem Cristo é, tanto no céu como na terra. No céu quem testemunha é o Pai, o próprio Filho e Espírito Santo. E eles são um único Deus. E na terra também há um testemunho de quem Cristo é. E no versículo 8 ele diz: e três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. O que é que significa testificar? Eles testificam no céu e eles testificam também na terra.
testificar significa afirmar com toda a certeza. Então no céu, o Pai, o Filho e o Espírito, eles afirmam com toda a certeza, Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aqui na terra, o Espírito Santo testifica nas nossas vidas. E aqueles que estiveram com Jesus também viram Jesus sendo batizado, morrendo na cruz, derramando o seu sangue, todas essas coisas serviram para testificar também que Jesus é o Filho de Deus. O mesmo que foi batizado era o mesmo que foi morto, e é o mesmo Jesus Cristo, o Filho de Deus. E veja que céus e terra testemunham essas coisas. E a palavra diz no versículo 8, que o Espírito, a água e o sangue, eles testificam na terra e eles são unânimes em um só propósito. Ou seja, o Espírito, a água e o sangue estão em concordância. Então ele está falando aqui da evidência do batismo de Jesus, não é, que é a água. Ele está falando da evidência da morte de Cristo na cruz, que é o sangue. Então hoje nós ceiamos, o dia de ceia, nós estamos aqui testificando também que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Quando nós nos batizamos também, nós estamos nos identificando com Cristo, porque Cristo, quando foi batizado, ele se identificou com o seu povo. E quando nós nos batizamos, nós estamos demonstrando publicamente que nós nos identificamos com Cristo. Aquele que era Deus, assumiu a forma de servo, se humilhou e ele morreu numa cruz pelos nossos pecados. Nós estamos testificando, testemunhando publicamente justamente isso. Então, tanto a água, quanto o sangue, quanto o Espírito Santo estão em completa concordância. Eles estão testemunhando quem é o Senhor Jesus Cristo. Aqueles que são cristãos de verdade, você pode ser às vezes sabatinado por pessoas de outra religião, pode vir um sistema do mundo tentando deturpar sua mente, tentando tirar a convicção que você tem da sua fé de Jesus Cristo, mas eles não conseguem. Por que será que isso acontece? Porque o Espírito Santo de Deus testifica quem Cristo é dentro dos nossos corações. O testemunho do Espírito Santo de quem Cristo é crucial para as nossas vidas, é crucial para a nossa fé. Por isso que Cristo, quando Ele volta para os céus, Ele nos dá o Espírito Santo como um grande presente. E o Espírito Santo é nosso professor, o nosso ajudador. Ele está conosco todos os dias, testemunhando quem Cristo é nas nossas vidas, testemunhando aquilo que Cristo fez por nós. E quando muitas vezes você se enfraquece, muitas vezes quando você tenta desistir de tudo, o Espírito Santo está dentro do teu coração testemunhando. Aquele que morreu por você, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. E por causa de uma besteira você vai se desviar do caminho, se mantenha firme. E o mesmo Espírito renova as nossas forças, nos dá uma nova esperança. E quando um novo dia vem, está tudo renovado e parece que não aconteceu nada com a gente. A gente acorda totalmente novo, fortalecido espiritualmente. É o testemunho do Espírito Santo nas nossas vidas. Testemunhando quem Cristo é, o que Ele fez por nós. E que nós não podemos abandonar esse Cristo por nada. Esse é o testemunho do Espírito Santo. E ele vai testemunhar nos nossos corações que Jesus é o Filho de Deus, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Água e sangue são símbolos importantes para nós. A água e o sangue são símbolos de redenção para os crentes. Então, quando Cristo ele foi batizado, ele se identifica com seu povo, não é? Ele assumindo ali a forma de homem, ele se batiza, assim como todos os judeus estavam sendo batizados ali, Cristo estava se identificando com o povo dele, para que o povo o qual o Senhor Deus mandou para que fosse salvo, né? Mas depois Jesus diz, eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. E aí a salvação é expandida para os gentios também. E louvado seja Deus por esse plano eterno de redenção, porque imagine se a salvação ficasse somente para os judeus. Nós não seríamos alcançados hoje por essa salvação. Mas tudo isso já estava nos planos de Deus.
E quando o Senhor Jesus, ele abre a salvação para os gentios, nós somos alcançados também. E o Senhor Jesus, ele se identifica com cada um de nós. O sangue de Cristo mostra o seu sangue derramado naquela cruz, que perdoa os nossos pecados. O sangue de Jesus que é derramado sobre as nossas vidas e tira de nós toda a culpa, que faz com que Deus olhe para nós e não nos veja como pecadores, mas como justos, como santos, não por causa dos nossos méritos, mas porque o sangue de Cristo está sobre nós. É isso que o sangue de Jesus faz nas nossas vidas, nos lava, nos limpa, nos purifica, nos leva para perto de Deus. E o Espírito Santo testifica essa verdade todos os dias. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Ninguém pode te arrebatar da mão do Pai. As coisas estão difíceis, mas tenha fé, porque você está nas mãos do Senhor. Nada pode te atingir. O inimigo se levanta furioso contra os filhos de Deus, mas eles não podem tocar naqueles que são ungidos de Deus. E ungido significa escolhido. Você foi escolhido, meu irmão. Você foi escolhida, minha irmã. Satanás não pode tocar na sua vida, porque poderoso é aquele que te guarda. Você está nas mãos de Deus Todo-Poderoso e ninguém pode te arrebatar das mãos desse Deus. Então, por esse motivo, nós não podemos reduzir a morte de Cristo à morte de um simples homem. Um simples Jesus que morreu na cruz. Quem morreu na cruz foi Deus homem. Quem morreu na cruz foi o Deus que estava em Cristo e ele morreu nos reconciliando com ele mesmo. Porque o nosso pecado, o que é que ele fez? Nos afastou de Deus. Mas em Cristo Jesus, naquela cruz, o próprio Deus, morrendo por nós, ele mesmo nos reconcilia com ele, através do sangue de Cristo. E João, ele continua no versículo 9. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, esse é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. A palavra de Deus, ela é inquestionavelmente verdadeira para as nossas vidas. E assim, comparado com o testemunho dos homens, a palavra de Deus, ela tem muito mais peso para nós. Às vezes nós ouvimos o evangelho sendo pregado através de algumas pessoas, colegas de trabalho, não sei quem foi que te evangelizou, um parente, um amigo, um colega, talvez alguém que você nunca nem conheceu na sua vida, mas Deus usou para levar o evangelho até você. Aquele testemunho dele é um testemunho forte. Mas depois que você começou a conhecer a palavra de Deus regenerado, o testemunho de Deus, através da sua palavra que ele dá acerca de Cristo, é um testemunho que tem muito mais peso do que o testemunho do homem. Porque o próprio Deus revela quem Cristo é, o que Cristo fez por nós, e todas as promessas que ainda estão para se cumprir na vida daqueles que foram alcançados pelo Senhor. E João fala, né, sobre o testemunho de Deus. Este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Nós vimos que o Espírito Santo, ele testemunhou sobre Jesus em diversas fases da sua vida. Mas o próprio Pai também testemunhou sobre o Filho. E em diversas passagens da Bíblia nós vemos isso. No batismo de Jesus, todos ali que estavam vendo Jesus se batizando, ouviram a voz vindo do céu. Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Em Mateus capítulo 3, versículo 17. Na transfiguração, quando Jesus sobe no monte ali com alguns dos seus discípulos e eles veem Jesus transfigurado, e aquela voz vem do céu e diz: este é o meu Filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. E ali é um momento especial para os discípulos, porque juntamente com Jesus transfigurado aparecem Moisés e Elias. E os judeus eram totalmente ligados a Moisés, por causa da lei, e ligado a Elias, que representava os profetas. E os judeus viviam em cima daquilo que Moisés tinha dito e que os profetas diziam. E o próprio Deus vem e testemunha:
Este é o meu filho amado em quem me comprazo a ele ouvir. As palavras do meu filho têm muito mais poder do que aquilo que Moisés falou, do que aquilo que Elias falou. Ouçam o que ele diz e cumpram aquilo que ele disse, que vocês estarão fazendo a minha vontade. Em outras palavras, Deus estava dizendo isso. Larga a religiosidade de lado. Larga aquilo que Moisés disse, aquilo que os profetas disseram. Vocês estão de frente com o meu filho, aquele que eu enviei para salvar vocês. Ouçam aquilo que ele tem a dizer. Deus estava testemunhando ali sobre o seu filho. Um outro momento também, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, no capítulo 12, versículo 28. Também as pessoas ouvem Deus falando a mesma coisa, este é o meu filho amado. E as pessoas olham e muitos dizem, vocês ouviram? Eu ouvi como se fosse um trovão isso aí, porque a voz de Deus é como uma voz de trovão, né? João capítulo 12, verso 28 relata esse fato, em que Jesus está na entrada triunfal em Jerusalém e Deus testemunha no meio do povo sobre o seu filho. Na morte de Jesus Cristo também, Deus testemunhou sobre o seu filho. Essa passagem eu acho maravilhosa. Vamos ver Mateus, capítulo 27, verso 54. Mateus 27. Vamos ver a partir do verso 49, para a gente entender um pouco. Mateus 27, 49. Diz assim, outros porém diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E veja o que diz o verso 54. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passavam, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Até na morte de Cristo, até quando ele não podia fazer mais nada, Deus testemunha sobre quem ele era. E Deus manda um terremoto, Deus faz tudo escurecer. E os homens, através daquilo que eles estavam vendo acontecer, o próprio centurião, que não cria que ele era o Filho de Deus, ele pôde abrir a sua boca e dizer, verdadeiramente este era o Filho de Deus. E ele ficou atemorizado. Matamos o Filho de Deus. Deus está testemunhando sobre o Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus, até hoje, ele continua a testemunhar sobre o seu Filho, por meio da sua palavra e do Espírito Santo que habita dentro de nós. Versículo 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Isso aqui é algo muito importante para as nossas vidas. E prestem muita atenção aqui. Tanto vocês que servem ao Senhor, quanto vocês que estão aqui, que ainda não entregaram a sua vida a Jesus. Isso é algo muito importante que João escreve no versículo 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. A nossa fé, ela é o elo constante entre nós e Cristo Jesus. É a nossa fé que faz estarmos próximos dele. É a nossa fé que nos faz buscar ao Senhor, orar, ler a palavra, amar a Deus, fazer a obra de Deus, amar o nosso irmão. É a fé que depositamos em Cristo Jesus. Então, quando nós cremos em Jesus como Filho de Deus, como nosso Salvador, nós temos em nós a palavra de Deus, habitando ricamente nas nossas vidas. E o Espírito Santo também dentro de nós, testificando dia após dia, essa verdade em nossos corações. Você é filho,
Aquele que te salvou foi Jesus Cristo, Filho de Deus. E esse Filho de Deus te deu o poder de ser chamado filho também. O Espírito Santo testifica isso nos nossos corações dia após dia. E isso é maravilhoso para aqueles que são filhos. Mas para aqueles que não são, João diz, aquele que não crê faz de Deus mentiroso. Nós vimos aqui que Deus, ele dá testemunho sobre Jesus Cristo. Deus, ele de várias maneiras está testemunhando. Jesus Cristo é o meu filho. Eu enviei ele para morrer pelo pecado de vocês. Basta vocês o aceitarem como Salvador. Basta vocês se arrependerem dos seus pecados e dizer, eu quero Cristo na minha vida. Eu quero que ele seja o meu Senhor. E o testemunho de Deus, ele é autoridade para todas as pessoas, porque Deus, ele é o Criador de tudo e de todos. E quando nós não aceitamos o testemunho de Deus como verdade, e rejeitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador de nossas vidas, estamos fazendo de Deus um mentiroso. Deus está dizendo, através do Evangelho, da sua palavra, da vida dos cristãos, de várias maneiras, Jesus é o caminho, ele é o meu filho. Através de Cristo você pode se reconciliar comigo. Venha a Jesus, que a sua vida será transformada, você vai ter vida espiritual. E as pessoas não têm dado ouvido ao testemunho de Deus. E João diz, aqueles que ouvem o testemunho de Deus e não recebem esse testemunho, estão fazendo de Deus mentiroso. Sabe quando alguém conta algo para você que você começa a duvidar? Não é possível, isso aí é mentira pura, rapaz. Isso aí acontece que nada, é o que João está dizendo. Deus está testemunhando de Cristo e muitas pessoas com seu coração duro têm rejeitado a palavra, têm rejeitado a Cristo. E João diz, estes estão fazendo de Deus mentiroso. E essa é uma grave ofensa contra Deus. Porque a palavra de Deus está sendo rejeitada. E a rejeição à palavra de Deus aqui, como João está mostrando, é uma rejeição intencional. Você está rejeitando porque você quer, porque Deus está testemunhando qual é a verdade, mas você não tem dado ouvido. Você não tem crido naquilo que Deus tem testemunhado. E quando você nega o testemunho de Deus intencionalmente, significa dizer que você, descrente, você é totalmente responsável pela escolha que você está fazendo. E tenha certeza que você prestará conta a Deus naquele grande dia. Por isso que quando nós pregamos aqui, nós sempre dizemos, aqueles que ainda não aceitaram a Cristo, aproveitem enquanto ainda há tempo. Amanhã pode ser muito tarde. Daqui a 10 minutos pode ser muito tarde. Nós não sabemos quando Cristo virá buscar a sua igreja. E não queira ficar, querido, quando Ele vier buscar a sua igreja. Por isso que nós falamos reiteradamente, repetidamente, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invoque a Ele enquanto Ele está perto, entregue sua vida ao Senhor Jesus. Quando você rejeita essas coisas, você está negando o testemunho de Deus intencionalmente na sua vida, e você vai prestar conta a Deus dessa negativa que você está fazendo. Versículo 11, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. João aqui está dando o conteúdo do testemunho de Deus. Quando nós pregamos, nós estamos testemunhando sobre Cristo, né? E a pregação, ela tem um conteúdo. Aqui nós estamos vendo que Deus, ele testemunha sobre Cristo. E aqui João vai dizer o conteúdo desse testemunho. E o conteúdo é justamente esse. Deus nos deu a vida eterna através de Cristo Jesus. É isso que ele diz. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. E essa vida que Deus nos dá, ela tem dois níveis na nossa vida, né?
Quando nós aceitamos a Cristo Jesus, nós recebemos vida espiritual de pronto, porque a palavra de Deus diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e um morto nunca poderia aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, porque ele está morto. Se você for para um cemitério, sentar lá na beira de uma cova e começar a pregar o Evangelho, o morto não vai levantar a mão para aceitar a Cristo. Esse era o nosso estado espiritual. Mas Deus, Ele nos deu vida. E nos deu vida para que nós pudéssemos responder positivamente a esse convite que o Evangelho faz. A esse chamado de Deus. Então nós recebemos em primeiro lugar esta vida espiritual. Além da vida espiritual, a garantia e a certeza que Deus também nos dará vida eterna. Nós não desfrutamos ainda dessa vida eterna, mas nós já temos a garantia que ela é verdadeira. Por quê? Porque Cristo venceu a morte. E assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos naquele grande dia, Ele também nos ressuscitará, nós que cremos no Seu nome. Então, Deus, Ele nos dá vida. Esse é a mensagem do testemunho de Deus. Nós temos vida em Cristo Jesus, nós herdamos em Cristo a vida eterna, quando depositamos a nossa fé no Filho de Deus. E João, capítulo 3, versículo 36, o Evangelho de João, ele vai dizer justamente isso. Ele diz, João 3,36, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. É uma escolha que você precisa fazer. Se você tiver a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, você tem vida. Se você se manter rebelde, quiser continuar nos seus pecados, tendo o controle da sua vida, vivendo da sua maneira, você não tem a vida e a ira de Deus está sobre você. É uma escolha sua. Você precisa fazer essa escolha na sua vida. E os versos 12 e 13, para a gente terminar. O 12 diz, aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ter o Filho, o que é que significa ter o Filho? É ter comunhão com Deus. Ter comunhão com Cristo é ter uma aliança de fidelidade com Ele, mediante a fé. Mediante a fé, o crente e Cristo, eles se tornam inseparáveis. E o crente recebe vida da parte de Cristo, vida tanto espiritual quanto a vida eterna. Do mesmo modo que não ter o Filho significa continuar no estado de morte espiritual, sem comunhão com Deus, e diante de você está a morte eterna. E aí, no versículo 13, João, ele termina dizendo qual o propósito dele escrever essa epístola. O propósito de 1 João está aqui no versículo 13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tende a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Isso deve ser um motivo de alegria nos nossos corações. Se depois de todas essas pregações que nós fizemos em 1 João, você chega aqui no versículo 13, e você tem convicção da sua salvação, você tem convicção da sua fé, você tem convicção daquilo que Cristo fez pela sua vida, você é filho de Deus. Você tem certeza da sua vida eterna, e nada e ninguém pode roubar essa certeza que está no seu coração e dentro de você. Esse é o propósito que João escreve essa epístola, a fim de que vocês saibam que vocês têm a vida eterna, todos vocês que creem em o nome do Filho de Deus. E nós nos alegramos por isso, por essa convicção que o Espírito Santo nos dá dia após dia no nosso coração, que nós somos filhos, que nós somos filhas de Deus. Amém? Oremos ao Senhor. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, ministrador, que ministra aos nossos corações, ó Pai, através da Tua palavra.
que essas verdades sejam gravadas no nosso coração, ó Deus, a cada dia. Que a Tua palavra, que o Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja testemunhando, testificando nos nossos corações a certeza e a convicção da nossa salvação, de que nós somos filhos, de que nós somos escolhidos, ó Pai. E que nós possamos confiar e desfrutar de todas as bênçãos que aqueles que são Seus filhos têm. Nós nos alegramos, ó Pai, nessa hora em que estaremos celebrando a ceia do Senhor. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá como filhos de nos assentarmos à Tua mesa, ó Pai. Onde nós testemunhamos, testificamos que o Senhor morreu na cruz pelos nossos pecados. E é um momento de alegria para nós, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Nós oramos por esses elementos nessa noite. Nós clamamos ao Senhor, ó Pai, para que a Tua graça e a Tua bênção seja derramada nas nossas vidas. Que o Senhor também, ó Pai, em nome de Jesus, toque nos corações daqueles que ainda não Te servem, ó Pai. E que Teu Espírito Santo possa convencê-los do seu pecado, para que eles se rendam a Ti, para que eles também alcancem a vida eterna, Senhor, em nome de Jesus. Transforma as vidas, as famílias de todos aqueles que estão aqui neste lugar, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém.